Graça e paz a todos os eleitos. Graça e paz à igreja que foi predestinada em amor. Graça e paz aos que foram reconciliados, né, consigo mesmo, né, com Deus. Então, amados, meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da palavra, né, estou é, é, da Igreja Reconciliando Vidas. Estamos aqui num jovem ministério, né, estamos formando o ministério, não somos vinculados, né, não somos convencionados a nada, né, somos convencionados a Cristo, né, estamos ligados a Cristo e imitando o apóstolo Paulo, né? Que o nosso ministério, ele é especialmente, né, ele observa as cartas do apóstolo Paulo como regra, né, de doutrina. Toda a Bíblia é a regra de fé. Observamos toda a Bíblia, mas como doutrina, né, para a edificação em vida, as cartas do apóstolo Paulo. Então, amado, hoje vamos falar não, vamos conversar, né? Eu não só quero falar, não, eu também quero receber opiniões sobre o que eu falo aqui. Então vamos falar que é uma conversa para amigos próximos, para as pessoas que me curtem no Facebook, para as pessoas que me veem no YouTube e para todos aqueles aonde esse vídeo alcançar, né? Graça e paz também para essas pessoas. Então, vamos falar hoje sobre escatologia, né? Escatologia na visão da graça de Deus, né? O que a graça de Deus responde em relação à escatologia, especialmente às 70 semanas de Daniel, que está relatado lá no capítulo 9, versículo 21, a partir do versículo 21. Então a gente vamos juntar também, para estar nesse mesmo contexto, é, Mateus 24, né, que é o sermão profético, né, que o nosso amado Jesus Cristo ele vem falando. Vamos juntar também. Não sei se hoje, agora nesse vídeo a gente vamos conseguir, né, anexar o sermão, mas vamos, né? Esse vídeo ele tem duração de 20 minutos, é o máximo, né, que eu quero que esse vídeo chegue no mínimo possível, entre uma média de 20 minutos, né? Porque menos do que isso é inviável, né? Porque não vou chegar a um entendimento e mais do que isso vai ficar muito cansativo. Então, amados, segundo a graça de Deus e a visão é, das 70 semanas de Daniel, e vamos juntar também as cartas do apóstolo Paulo, né, para a gente chegarmos ao entendimento comum. É necessário também que os amados entendam um pouco, né, do Evangelho. Né? Quando eu falo Evangelho, é o que foi entregue ao apóstolo Paulo, né, para que os irmãos entendam, porque tem coisas que foi revelado a Daniel e só quem tem uma base, né, um fundamento da graça de Deus vai entender. Mas isso, né, eu vou jogar, né, vou ficar, né, trazendo algumas tangentezinhas para que a gente chegue, né, a esse entendimento. Vou tentar levar os irmãos a que entendam o que Daniel quis verdadeiramente mostrar segundo a sua visão, né? Que ele não quis mostrar nada, né? Quem o fez entender foi Deus, segundo o anjo Gabriel. Então vamos lá, né? Para a gente entendermos melhor, de princípio, né, para quem não entende, né, sobre essas 70 semanas de Daniel, que está relatado no capítulo 9, essas 70 semanas, viu, amados, não são semanas de dias, né? Não são semanas de segunda, terça, não. São semanas de anos, né? Cada dia dessa semana, uma semana não tem 7 dias, então cada dia dessa semana é um ano. Então uma semana são o quê? São 7 anos, para a gente entender melhor. São 7 anos, então são 70 semanas, então a gente faz uma multiplicação e chegamos a uma totalidade de 70, não, perdão, uma totalidade de 490 anos, né? Então vamos lá, né? A gente já sabemos que as 70 semanas de Daniel não são só 70 semanas, são 490 anos, porque cada dia dessa semana é um ano. Então um ano tem 7 dias, então são 7 anos vezes, né, 70 semanas multiplicadas
dá uma totalidade de 490 anos. Pronto, até aí tudo bem. Então vamos para a Bíblia, né? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 21. Vamos entender, né? O Daniel teve essa visão, né? E ele ficou perturbado, né? Ele ficou dias orando para ver esse entendimento, e o próprio Deus encarregou o anjo Gabriel para fazer entender a Daniel o sentido desta ordem. Então vamos ler a partir do versículo 21. Ele fala, Daniel falando. Falava eu, digo, né? Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado nas minhas visões no princípio, rapidamente voando tocou minha hora do sacrifício. Ele fez-me instruir e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para te fazer entender o sentido, né? O sentido da visão que ele teve em relação a esta visão, né? A visão que a gente vai ver agora nos versículos seguintes. Ele fala, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, e considera, pois, as coisas e entende a visão. Veja que Daniel estava orando e querendo entender, né, e não conseguia entender aquela visão que ele teve. Você vê que existia, né, uma visão que ele viu a destruição da cidade de Jerusalém, né, aquela desolação, né, aquela tribulação. E ele ficou, meu Deus, como é que isso pode acontecer, né? Você vê que o templo que se situava naquela cidade foi destruído, literalmente. E ele viu tudo aquilo 490 anos antes daquilo acontecer. Então vamos lá. E no versículo 24, aí o anjo explica o que é que ele tinha visto na sua visão. Ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Você vê que eu expliquei que as 70 semanas são 490 anos. Então são 490 anos determinados cronologicamente. Ou seja, hoje saiu a ordem, aí tem um período de 490 anos que vai ser realizado esta ordem. Se não for assim, então eu não estou entendendo o que eu estou lendo, né? Vamos lá. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar visão e profecia, para ungir o santo dos santos. Então você vê o que foi revelado a Daniel, né? É a destruição, né, da santa cidade sobre o seu povo, amados, né? Você vê que Daniel era um profeta para aquela nação lá de Israel. Nós não temos nada a ver com isso. Nós quem? O povo de origem gentílica. Vamos prosseguir. Então, amado, Daniel está falando aí, né? Até a saída da ordem, o que aconteceu, né? Se a gente não entende um pouco da graça de Deus, especialmente, né, ao que foi revelado ao apóstolo Paulo em relação aos bens reais, né, até o que ele fala o que ele fala no livro de Hebreus, né, que Jesus Cristo se tornou sacerdote superior, com a única oferta ele aperfeiçoou para sempre, né? Aquele sacrifício que a lei de Moisés fazia, né, perpetuamente, ele fez uma vez e fez para sempre. Com a única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados, enfim. Você vê que Jesus Cristo se tornou sacerdote imutável, sacerdote eterno. Não necessitamos de um representante, porque foi rasgado o véu. O caminho ficou livre. Vamos lá. Então, para pôr fim ao pecado. Você vê que Daniel fala aqui no versículo 24 que
que o pecado seria, né? Porque o anjo estava mostrando a ele ainda. Para a gente entendermos, né, o que aconteceu aqui sobre por fim aos pecados em relação ao que o santo dos santos, né, como ele seria ungido lá na frente, né? A gente temos que ler Hebreus 9:26 para que a gente entender essa parte da graça de Deus, né, em relação às 70 semanas. Se a gente não entender um pouco, né, a base da graça, fica difícil a gente, né, conotar Daniel 9 em detrimento das 70 semanas. O que aconteceu? O que o apóstolo Paulo relatou aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 26? Ele fala: ora, neste caso, seria necessário, né, que Jesus Cristo seria necessário que ele tivesse morrido muitas vezes, né, sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, veja, aniquilar pelo sacrifício de si mesmo quem? O pecado. Você vê que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, ou seja, que tempo, amado? Esse período de tempo, né, que é 490 anos. Cristo se manifestou. Você vê que o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos. Então Jesus Cristo começou seu ministério na metade da última semana. Então, na metade da última semana seria cessado o pecado, o sacrifício, né? Visões e profecias. Você vê que Jesus Cristo, em relação a João Batista, ele disse que todos os profetas findaram em João. Você vê que João, ele lavou o nosso Jesus Cristo, ele batizou o nosso Jesus Cristo em água. Por quê? Por causa da lei de Moisés, né? Que quando um sacerdote ele começava o seu ministério, né? Os seus serviços sacerdotais ali no templo, né? Expiação para si mesmo, expiação do povo, né? Aqueles objetos e utensílios, ele tinha que se lavar, Então, simbolicamente, quando Jesus Cristo veio cumprir a lei, Mateus 5,17, foi necessário que o próprio Senhor Jesus Cristo tivesse sido lavado para começar o seu ministério. Ah, Cláudio, mas isso é muito simbólico, mas era necessário para o cumprimento da lei. Jesus Cristo ele veio debaixo da lei para resgatar aquelas pessoas que estavam também debaixo da lei. Ele veio inferior à lei de Moisés. Mas, após né, por esse período de tempo, ele consumou as coisas, pôs fim aos pecados, pôs fim à iniquidade, né, selou visões e profecias, Mateus, né, perdão, Daniel 9:24. Aí ele morreu, aí se tornou sacerdote real, ou seja, quando ele, né, pôs fim em tudo isso, aí se tornou superior, né? Ele é um sacerdote agora superior, não segundo a ordem dos levitas, né? Então vamos lá. Então, amados, no versículo 25, ele diz o seguinte, né? Sua visão que Daniel teve, 9 de Daniel, versículo 25. Sabe e entende, o anjo falando, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, aí vem 7 semanas e 72 semanas. Você vê que haveria um tempo, aí dava uma pausa, aí viria outro tempo, corresponde a 69 semanas. Nesse período de tempo, o anjo Gabriel vem dizendo aqui a Daniel que, para a gente entender melhor o que estava acontecendo aqui, né, você vê que há um período de tempo e a saída da ordem, você temos que entender que Daniel, nesse período aqui, ele era cativo de quem? Nabucodonosor. E Jerusalém estava que destruída. O templo estava destruído, a cidade não existia, eles estavam cativos na Babilônia,
né, que eles passaram 59 anos, não sei se foi 60, em torno de 61 a 59 anos cativos, né? Eles perderam o seu idioma, né? Eles falavam hebraico e passaram a falar aramaico, né? Eles perderam o que? A sua dignidade, seu idioma, perderam o seu templo, perderam a sua cidade nos dias de Daniel aqui. Nesses dias de Daniel não existia cidade, não existia templo. Eles estavam cativos na Babilônia com o rei Nabucodonosor. 61 anos praticamente eles ficaram cativos, perderam o seu idioma, perderam tudo. Então, aqui no versículo 25, Deus vem dizendo que Jerusalém e o seu templo seria novamente edificado. Veja aqui, vamos ler novamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido, ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. Aí ele vem dizendo, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? É o tempo que percorreu da Babilônia até a nova edificação do templo. Só que esse templo que seria edificado novamente, seria destruído novamente por outra pessoa, né? Por outro homem, né? Outra pessoa. A gente vamos ver lá na frente. Então, amados, Daniel nesse momento ele era cativo, né? Você vê que quem edificou Jerusalém em relação às suas leis, Esdras. Você vê que Esdras, no livro de Esdras, eu não me lembro o capítulo, não sei se foi 8:4, né? Que quando ele colocou um caixote e subiu e começou a falar, o povo chorou, porque não estava entendendo mais. Aí tem Jeroboão, ele junto com Esdras, eles edificaram, né? Falando edificar em relação às leis, né? As cerimônias, escolher sacerdote, enfim. Começaram a edificar novamente. Começou tudo com quem? Por quem? Por Esdras e Jeroboão. Isso aí é a história, tá registrado no livro de Esdras. Mas o povo chorou quando Esdras, né, que ele era doutor, era, né, uma pessoa que entendia das leis. Quando ele começou a ler, o povo chorou, porque não estava mais entendendo o seu próprio idioma, porque o povo são 60 anos, né? E 60 anos não são 60 dias. O povo perde tudo, perde costumes. Só que o povo judeu é um povo muito perseverante. Tudo bem que eles perderam o idioma, eles passaram a falar aramaico, eles falavam hebraico, né? Nos tempos de Jesus não existia o hebraico mais, só existia o que? O aramaico, né? Depois o grego, porque eles foram dominados pelos romanos. Vamos lá, né? Então, no versículo 26, né? Depois das 72 semanas, será morto quem? Jesus Cristo, ou ungido, como a gente queira falar. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será um dilúvio, não literalmente um dilúvio com água. Aí vamos entender no próximo vídeo. Não é água em si, mas era um dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Isso aqui não é literalmente, né? Se a gente for entender esse dilúvio literalmente, né? Mas isso aqui foi um dilúvio mesmo, foi uma enxurrada de soldados, uma enxurrada de cavaleiros que invadiram essa Jerusalém que foi edificada no futuro. Isso a gente vamos entender porque o vídeo já está quase terminando e eu não quero muito me prolongar. E no versículo 27 ele fala, ele quem? Jesus Cristo, né? Porque ele foi morto aqui na última semana. Na metade da última semana ele começou seu ministério. 3 anos ele foi morto, né? E sim, Cláudio, mas se Cristo foi morto e são 490 anos até a vinda dele. Sim, amado. A gente temos que entender cronologicamente que foi estabelecida. Cronologicamente está tudo nos seus parâmetros. Cristo, na metade da última semana, né? Uma semana são 7 anos, então ele durou 3 anos e 3 anos. Só que estamos na madrugada da última semana. Mas, Cláudio, uma madrugada é tão pouco. Sim, mas para quem está acordado,
né? A madrugada dura muito, né? Mas quando a gente dorme, ela é rapidamente. Eu vou lhe explicar o que eu estou querendo que você entenda. Como Jesus Cristo começou seu ministério na metade da última semana e ele foi morto, né? E ressurgiu. A igreja está vivendo na madrugada da última semana até ele voltar, né? Você vê que hoje é domingo, né? Agora é 9h24 da noite. Daqui a pouco, né, quando der 00:01, já é segunda-feira. Mas ainda é madrugada. É segunda-feira. Já não é mais domingo. Só que tem toda uma madrugada pela frente até o dia amanhecer. Então é esse período onde nós estamos hoje. A igreja está na madrugada, né, do domingo. O dia já é dia, amado. Já é dia, só que é uma madrugada. Temos toda uma madrugada pela frente. Claro, não é uma madrugada, não demora, né, há pouco tempo assim, mas é coisa de Deus, amado. Vai perguntar a Deus se ele não veio ainda. Nem ele mesmo, né, na pessoa de Jesus Cristo, sabe. Então, vamos lá. Então, ele fará, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar quem? O sacrifício e a oferta de manjares. Você vê que não é que ele fará um pacto em uma semana, não. Ele vai passar uma semana, não. O pacto não vai durar uma semana. Ele vai ser feito e já foi feito, né? A graça de Deus, né? Ele estabeleceu um novo pacto. Não é que o pacto vai durar uma semana, não. Ele foi feito em uma semana. Na metade dessa semana, né? Quando Cristo ele entregou-se ali na cruz do Calvário, ele inaugurou, feito Isaías fala, ele inaugurou o novo e vivo caminho ali na cruz. Então, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aí na metade da semana fará cessar quem? O sacrifício, que é a lei de Moisés. E as abluções, que é as oferendas, né? Temos que entender as cartas de Paulo em relação a isso. Então, amados, não é que o pacto durou uma semana, mas ele foi feito ali na cruz, naquela metade da semana. Graça e paz para todos. No próximo vídeo a gente damos continuidade e acredito que vamos falar agora sobre o sermão profético, para a gente entender tudo isso que eu falei. E se cumpriu aonde? Mateus 24. Graça e paz para todos, né, que todos fiquem na graça de Deus e observem, né, as cartas do apóstolo Paulo e toda a Bíblia, né, mas em especial a graça de Deus, né, que é o evangelho para nós de origem gentílica. Graça e paz para todos. Amém.